Eu quero começar a falar sobre isso, doutora, daquilo que eu já ouvi na vida. Porque eu tenho certeza que muitas mulheres ouvem, tem muitos mitos com relação à endometriose e coisas que deixam a gente apavoradas. Por exemplo, a pessoa fala, se você tiver um sangramento fora do período de menstruação, você pode ter endometriose. Se a tua barriga doer mais, a cólica for muito mais forte, pode ser sinal de endometriose. E quem tem endometriose não pode mais ter filhos. Isso é o que a gente sempre ouve. Tem verdades no que eu te falei ou não, doutora? Tem verdades e a gente tem que ter cuidado, porque a endometriose, a mulher se sente exatamente assim, né? Muita dor. A dor é verdadeira, então, dói mesmo. A dor é verdadeira. É como cólica, doutora? No período, ela vai ter dor no período da ovulação, se ela não faz uso de pílula anticoncepcional. Sei. E ela vai ter dor no período menstrual. Então, na menstruação, se ela tem dor o período todo da menstruação, a gente pensa em endometriose. Se ela tem dor no período ovulatório, a gente vai pensar em endometriose. Isso atrapalha a qualidade de vida, atrapalha o relacionamento, porque quais as duas queixas mais vinculadas à endometriose? A dor e a dor na relação sexual. Quer dizer, a pessoa tem a dor como se fosse uma cólica, mas também tem dificuldade na hora de se relacionar. Exatamente. Então, essa paciente atrapalha a vida dela para o trabalho, para as coisas pessoais e atrapalha no casamento. E atrapalha para ter filhos, porque 50% das pacientes com endometriose vão ter alguma dificuldade para engravidar. E, doutora, o que é a endometriose? Então, a endometriose é a implantação de células que estão dentro do útero, no endométrio, que é a camada que fica interna dentro do útero. Sei. E essas células, através das trompas, por um fluxo retrógrado, elas vão cair em algum local da cavidade abdominal. Então, se cai no ovário... Como se elas saíssem do curso normal. Exatamente. Tá. Porque no período menstrual, você vai ter um fluxo para a vagina. Por algum motivo, elas vão fazer o caminho inverso. Elas vão para as trompas e vão cair dentro da cavidade. Então, se implantou no ovário, endometriose de ovário, endometriose na cavidade peritoneal. Se você tem um implante entre o útero e o intestino, a gente pode ter endometriose de intestino. Se foi para a região próxima à bexiga, endometriose de bexiga. E, doutora, ela é causada, tem alguma coisa que a gente faz que causa endometriose? Então, tem várias causas, pode ser uma ou pode ser todas associadas. Então, se uma pessoa... ela pode ser genética, então minha mãe teve, minha irmã tem, então a gente pode ter uma causa genética. Observa-se que as pessoas que têm essa história genética têm uma frequência maior. Uma probabilidade maior de ter. Existe uma outra questão que eles acham que pode ser, vem já desde o nascimento, que eu posso ter já uma criança que nasceu e está determinado que ela vai ter endometriose. Então está para detectar logo. E pode ter também o fator ambiental psicológico, ou seja, agrotóxicos, a poluição ambiental, né? Então, o que a gente observa hoje? Antes, você tinha pacientes em torno de 25, 30 anos manifestando endometriose. Hoje eu posso pegar uma menina de 16, 15 anos que começou a ter uma vida com sexual ou na menarca, que começou a ter a menstruação, e ela começa a ter dor. Então, antes a gente não tinha endometriose na adolescência. Então, hoje a gente começa a observar meninas na adolescência com endometriose. Doutora, essa precocidade nos relacionamentos sexuais pode, não é causar, mas antecipar a doença? Não antecipar a doença. É que se ela tem vida sexual e tem uma dor... Uma coisa é você começar uma vida sexual e ter dor na penetração, que é uma dor superficial. Então, isso vai com o tempo, usa um gel lubrificante, com o tempo isso vai melhorando. Agora, se ela refere uma dor na sexualidade de profundidade, ou seja, quando o pênis está encostando no fundo da vagina e é uma dor contínua, eu tenho que pensar em endometriose no fundo da vagina, então tem que pesquisar. Então, se ela começa a vida sexual mais cedo, é claro que ela pode ter essa vai descobrir mais cedo, mas isso não proporciona a doença. Entendi. E, doutora, ela é tratável e curável ou é só controlada? Ela é controlada. Então, a gente fala em endometriose como a gente fala, por exemplo, de câncer. Se eu trato e ela, por exemplo, ela
vamos falar dos tratamentos, Tá. né? Então, por exemplo, se ela pode usar uma pílula anticoncepcional, isso vai melhorar a dor. Mas o fato dela, hoje, o que os últimos congressos têm dito é se ela usa a pílula e melhora a dor, não significa que ela está tendo remissão da doença. Ela está melhorando o sintoma. Entendi, mas a doença não está sendo A tratada. doença pode ser que ela esteja em progressão. Então, isso é acompanhado com ultrassom transvaginal, com a preparo intestinal ou ressonância magnética. Doutora, sempre que a gente vai ao ginecologista, pelo menos todas as vezes que eu fui, eles já fazem ultrassom, já é uma coisa Ultrassom determinada, de rotina. ultrassom de rotina. E nesse ultrassom é possível detectar a doença, doutora? Esse ultrassom pode não detectar a doença. Então, a gente vai associar o quê? A clínica. É o que a clínica é soberana. É o que eu sinto. Se eu sinto dor na relação, se eu sinto dor durante o período menstrual todos os dias, se essa dor é muito forte, se essa dor é incapacitante para o trabalho, eu vou pensar em endometriose. Se a minha família, alguém tem, eu vou pensar em endometriose. Aí você vai pedir um ultrassom transvaginal com preparo. Existem alguns marcadores sanguíneos também que vinculam a doença. Suspeitou, fez a ressonância, o ultrassom, deu uma lesão, uma videolaparoscopia. E aí o médico pode cauterizar, destruir aqueles focos. Destruir os focos, se a pessoa ficou em remissão até 10 anos, é considerado uma cura. Vamos dizer assim. Entendeu? E doutora, por que em alguns casos, você falou que 50% dos casos a mulher se torna infértil? Infértil porque a endometriose é um implante dessas células que estão dentro do útero fora. Certo. Só que quando elas estão fora, isso gera um processo inflamatório muito grande. Então, se implanta na trompa, gera um processo inflamatório, eu dificulto a passagem do espermatozoide com o óvulo. Né? Implantou no ovário, gera um processo inflamatório de ovário, dificulta a ovulação. E daí, doutora, se a gente percebe, se quando começa a sentir dor, já procura o médico, pode evitar essa... Porque progressão, não cresce, doutora? Sim, cresce. Então, você vai evitar o quê? A progressão. Então, a gente pode usar a pílula anticoncepcional para melhorar o sintoma. Existem os análogos de GnRH, que é uma medicação que vai fazer com que esses focos não funcionem e aí dá uma paralisada na doença. Se necessário, vai ser feita a videolaparoscopia, ele vai destruir esses focos com cautério, até com laser de CO2. Né? Então, sim, existe tratamento. E quanto mais cedo identificar, melhor, né, doutora? Quanto mais cedo, melhor. E essa mulher pode, sim, engravidar, né? Por que não? Se ela faz o tratamento, o segmento direitinho. Agora, se ela não conseguir engravidar espontaneamente, aí vai para fertilização in vitro, né? Mas é muito importante isso, é você fazer o controle da qualidade de vida, ou seja, ela não ter dor, para ela ter qualidade de vida profissional, né, trabalhar com tranquilidade, porque pode inibir a vida profissional, porque ela tem dor, não consegue trabalhar. Qualquer dor incomoda a gente, né, doutora? A gente não trabalha mal, né? Vai ajudar a vida de casal, a vida sexual, casamento, a vida amorosa, sexual, né, doutora? Claro, né, o casal a gente tem que priorizar. Lógico. Eu falo que hoje é difícil achar um parceiro, né? É verdade. Um parceiro que dê valor nessa mulher, então você tem que cultivar esse relacionamento, exatamente, sim, com qualidade, e ajudar essa mulher a ter filhos. Olha, né? Tem uma coisa muito importante que a doutora Glene falou, que você precisa prestar atenção, porque a grande, imensa maioria das doenças, quando detectadas no início, no processo inicial, você consegue resolvê-las ou controlá-las. Então, é muito importante que você... Por isso que nós sempre enfatizamos aqui que você precisa buscar um ginecologista pelo menos uma vez por ano, né, doutora? Claro, se você estiver bem de saúde, se você não sentir nenhuma dor diferente, mas se seu corpo está acusando algo que você nunca sentiu, é porque está na hora, porque pode ser algo que já tá crescendo aí, né, doutora? Então, é muito importante isso, né? A prevenção, né? Isso. É importante hoje que a gente já leve essa mulher, né? Na adolescência, hoje a gente já está dando conta de olhar essa menina com tranquilidade, de orientar, de fazer os exames de rotina, de ver a história familiar que ela tem.
né? Então, a mulher, ela precisa disso, de se sentir segura. É verdade. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu recebi a doutora Glene Rodrigues, ela é ginecologista e ela também é sexóloga. Então, é muito importante que você tenha as orientações necessárias para você ter uma vida sexual saudável. Então, a doutora falou, é muito importante. É tão difícil você achar alguém que te ame, que te respeite, que você ame. Você tem que cultivar isso. Você fica protelando aí de um médico e é algo muito mais simples quando você inicia. Doutora, volte sempre, viu? Um prazer te receber. Prazer é meu.